Você já se sentiu em êxtase ou eufórico de frente a uma obra de arte? Mas tem muita gente que se sente mal de frente delas, com taquicardia, vertigem, delírio e até mesmo saídas do corpo. É, pode crer, isso se chama a síndrome de Stendhal, que é o que vamos ver nesse vídeo, e vamos ver por que uma obra de arte pode causar tanto impacto em nós e como isso pode ser usado sem que se precise passar mal para um crescimento interior potente. Então vamos lá. Meu nome é Isa Gama, eu sou PhD, especialista em ecopsicologia e crio experiências. Agora estou morando em Milão, onde eu levo as pessoas para passear, ver as belezas exteriores, num percurso de buscar as belezas interiores, um percurso de crescimento pessoal através de viagens que fazem crescer. Então, se você gosta desses temas de viagens que fazem crescer, de crescimento pessoal, se inscreve no canal que aqui vamos trazer conteúdos para te enriquecer. Deixa o like também, obviamente. Vamos começar então. O Stendhal, aqui em Milão, onde eu moro, tem até um restaurante que chama Stendhal, que foi dado em homenagem a esse escritor francês que veio morar em Milão na época de Napoleão Bonaparte, foi lá no começo dos 1800. E ele vai fazer uma viagem lá só para compartilhar. Esse restaurante é muito bom, tem comidas típicas milanesas, todas feitas com produtos típicos, frescos. E o meu prato preferido que eu aconselho aí é as flores de abóbora recheadas com ricota e pesto genovese, uma maravilha. Então, o Stendhal, quando ele foi em 1817, ele foi para Florença. Nessa viagem, nessa igreja que está mostrando a imagem, ele foi extasiado com a sublime beleza dessa igreja, chama Santa Croce. E após sair, ele começou a sentir taquicardia, vertigem, ele começou a passar mal de tanta beleza, e ele descreve isso muito poeticamente no seu livro. E aí, tinha uma doutora ali no centro, que trabalha no hospital no centro de Firenze, chama Graziella Magherini. Ela vai escrever um livro e ela vai ler, né, a história de muitos autores, e a do Stendhal foi a que mais tocou ela, de como essa síndrome de Stendhal, porque ele tinha passado por isso, ela começou a perceber que muitos pacientes no hospital chegavam passando mal e porque tinham estado em Florença, que é uma cidade muito importante sobre arte e cultura. E aí ela analisa 100 pacientes, mais ou menos por alguns anos lá, e ela resolveu chamar de síndrome de Stendhal, né? Então, assim, essa é literalmente passar mal de frente a uma obra de arte por conta de muita beleza. Aqui nós vemos algumas das imagens, né, muito importantes que causam essa síndrome lá em Florença. E muitos ilustres viajantes, como Freud, Dostoiévski, nós temos Proust, Goethe, Jung, o próprio Stendhal e o Ruskin. Eles falam como a viagem, como um turismo da alma. Isso é super interessante. E a própria Graziella Magherini, ela vai explicar no livro que a tão sonhada viagem vai se transformar numa dinâmica interna rica e frutífera, muito fecunda, muito propícia para um crescimento pessoal. Nos casos que ela analisou, a maioria eram mulheres viajando sozinhas, provenientes da Europa Ocidental, e tinham uma educação básica, nada de muito, somente 9% lá das pessoas tinham educação superior. E a maior parte são pessoas tendo crises histéricas, às vezes de paralisia, descompenso emotivo, ficam perdidas, até mesmo por 8 dias teve gente internada, desmaio, né, e vertigem, etc. E aí ela diz que isso se dá como uma catarse para problemas psíquicos que estão latentes. Então, segundo a autora, isso se explicaria por uma baixa capacidade da pessoa de processar racionalmente emoções ou elementos que, na maioria das vezes, são subconscientes e eles vão emergir aí sem pré-aviso e pega a pessoa desprevenida e gerando essa reação um pouco exagerada, psicossomática e muitas vezes desagradáveis. Então, ó, a gente vê essas imagens, né, que impactam as pessoas. Dos casos mais interessantes que a Graziella vai reportar, eu vou contar aqui dois que eu achei realmente interessantes, que me impressionaram. Revelam experiências que foram até mesmo profundas e até mesmo místicas, de grande valor para um percurso aí de crescimento interior. Vamos ver quais foram? Olha lá, a primeira a pessoa se chamava Camille, era um rapaz, um artista que foi fazer uma viagem pela Itália. Ele era tchecoslovaco, ele tinha estudado em Praga, uma família importante, o pai era escritor,
super renomado lá na Tchecoslováquia. E aí ele viaja com um amigo para a Itália, organiza muito bem a viagem nos mínimos detalhes, vai passando por Trieste, Verona, Milão, por mais de uma semana e vários dias, até chegar em Firenze, onde ele fica 3 dias. E aí ele se imerge mesmo na cidade, vê tudo que pode. E no último dia em Firenze, no terceiro dia, na última parte do dia, ele vai visitar essa capela aí, que é na igreja aí, chama Capela Brancati. A Capela Brancati tem muitas obras de Masaccio, que era um pintor ao qual esse pintor que passou pela experiência era muito ligado. E aí ele vai relatar como ele se sentiu. Ele saiu da igreja, se sentou no chão, próximo a 3 degrauzinhos que tinham ali, e ele se sentia acabado, com uma sensação febril. Ele disse que poderia até passar dos 40 graus. E ele vai descrever, vamos ver com as palavras dele, que é bem bonito. Tínhamos chegado a um ponto extremo da nossa viagem. Bonito, entre parênteses, né? Porque na verdade ele passou mal, mas foi muito interessante. Tínhamos chegado a um ponto extremo da nossa viagem para a Itália durante vários dias. Não sei o quanto eu poderia estar cansado, quantas coisas já tínhamos visto, sobretudo em Florença. Eu estava com uma sensação de sair fora de mim, de me perder, de me dissolver. Eu estava mal, mas não como normalmente me acontecia, por alguma dor. Aqui eu estava saindo de mim. E a única coisa que eu poderia imaginar, que eu conseguia ver, era a minha cama em Praga. Eu queria pular tudo e chegar na minha cama em Praga. Eu não sei o que me aconteceu, mas eu não conseguia me mover, nem descer os 3 pequenos degraus, nem falar. Não sei por quanto tempo isso durou. E aí ele vai comentar essa relação muito especial com o Masaccio, com o pintor renascimental Masaccio. Masaccio, para mim, é uma das figuras mais importantes. Eu me identifico com esse mundo de força que é Masaccio, com a matéria desse mundo. Eu o distingo perfeitamente de tantas outras coisas belas de Florença. E eu sinto como se eu pudesse sentir um encontro real com ele. Eu não sei se foi o Masaccio a causa do meu distúrbio, porque o Masaccio chegou no final de um percurso de viagem. Para mim, essa viagem foi de grandes descobertas, sendo a mais incrível delas o fato das coisas existirem, de que as coisas são, de descobrir que tudo que te ensinaram existe, é verdade. Isso é muito bonito, é legal você entender isso, a palavra as coisas existem, são, né? É verdade, no seu sentido mais pleno dela, para você realmente entender o que ele quer dizer aqui. É muito bonito essa experiência que teve, foi de sofrimento, mas trouxe uma grande consciência, uma grande sabedoria. O outro caso aqui, ele chama Mr. Barry. Ele estava passando, era um americano, viajou com a esposa para Florença, né? Foi passeando aí pelas estradas de Firenze e ele era uma pessoa, né, com uma ótima posição econômica, operador financeiro, mas um homem de negócios bem atípico, porque ele dava mais importância à literatura, à poesia, à arte e não se identificava em quase nada com os rituais do dinheiro com o que ele trabalhava. Desculpa, com o que ele trabalhava. Então, ao passear pelas ruas de Florença, ele acabou tendo uma experiência de se sentir dois ao mesmo tempo. Isso foi bem interessante. Ele sentiu uma duplicidade, uma separação bem definida entre a personalidade e si mesmo. Então, ele vai descrever o que aconteceu. Ele falou assim: tinham dois eus. Um era seguro, aberto e fascinado pelo profundo senso de história, da mistura dos séculos. Eu senti o passado entrar a cada instante no presente. E o outro eu era medroso, depressivo, com vontade de dormir. Daí ele acabou passando mal, né? Foi levado para o hospital, medicado, depois até pôde continuar aí sua viagem. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele manda uma carta para Graziella, que escreveu o livro para a médica, a psiquiatra, e diz que no final da carta ele pergunta para ela, né, qual das duas pessoas ela acharia que ele tinha deixado do outro lado do Atlântico. Bom, se nem ele sabe, né, como podemos saber, mas esperamos que ele tenha deixado o medroso e com sono para trás e tenha ido com aquele vislumbrado. E um outro caso o mais clamoroso que já teve mesmo, jamais registrado, foi em 2018, um homem, ele teve um ataque cardíaco de frente a este quadro de Botticelli, que é o Nascimento de Vênus. É o meu quadro preferido em absoluto do Renascimento, eu amo mesmo.
e vou até fazer um vídeo só sobre Botticelli. E essa é uma obra de arte que diversas vezes desencadeia reações do tipo da síndrome de Stendhal. Então é bem interessante analisar isso com mais detalhe num outro vídeo. E só para contar aqui, ele tá acabando aí a imagem. Aqui, ó, é a igreja lá de Florença, Santa Maria del Fiore, é a igreja matriz, né, a catedral. E quando eu fui para lá, eu tinha acabado de chegar na Itália em 2006 e eu tinha chegado em Milão, fui para o Perugia e fui fazer uma viagem para Firenze. E eu fui assim, sem me preparar nada, e a hora que eu me deparei com a frente dessa igreja, com a fachada, que é essa aí, e foi à noite, estava toda iluminada, eu tive uma sensação assim de muito maravilhamento. Eu fiquei sem palavras, eu fiquei uns minutos assim, tipo, extasiada, meio que paralisada, assim, tipo, não em choque, mas eu fiquei extasiada, com uma sensação de quase paralisia por alguns minutos, com a beleza daquilo, sem conseguir processar, porque eu não tinha me preparado também. Eu fui assim, eu deparei com aquilo e eu senti o poder da síndrome de Stendhal. Então, assim, ela existe mesmo. E aí, Florença realmente é um lugar mágico especial para você ser pego por essa síndrome aí desprevenido. E essa igreja é maravilhosa. Nossa, ela é fantástica. Então, para a gente dar uma conclusão aqui para esse vídeo, é sobretudo no livro lá ela vai falar que a arte italiana ela desencadeia, né, essas reações. Não é só na Itália, mas a Itália tem muita arte que acaba causando isso, muita coisa religiosa também. E é interessante notar que existem muitas outras síndromes, como a síndrome de Jerusalém e muitas outras aí que também vão trazer efeitos por você estar num ambiente que te traz, né, essas lembranças e coisas interessantes. Mas no caso da síndrome de Stendhal, olha o que a psiquiatra Graziella vai falar, né, a Magherini. O encontro com a arte é um evento que pode quebrar as defesas do caráter e trazer à tona aspectos profundos da mente que se encontram esquecidos jamais enfrentados, né? Então, ela vai fazer um confronto bem interessante, que eu vou concordar aqui, claro, a questão da viagem já na antiguidade, lá desde a Grécia Antiga, Pitágoras tinha ido para Egito, parece que foi até para a Índia, Platão. Eles eram estimulados a viajar, a conhecer o desconhecido, né, para se confrontar consigo mesmo, para ter, né, esse contraste cultural que ajuda você a entender quem você é, né? Então, e Florença é um berço do Renascimento. O Renascimento foi o grande movimento que traz de volta os grandes ideais gregos e antigos romanos. Então, a viagem vista pelos gregos já, mas também muito no Renascimento, como uma forma de aperfeiçoar, uma forma de aperfeiçoar o seu caráter. A viagem como uma forma de aperfeiçoar o caráter, a sua formação para que você se refinasse pessoalmente para o seu crescimento interior. E no Renascimento, por exemplo, eles são humanistas, né? O ser humano está no centro de tudo que estão fazendo dessas artes. Esse humanista que está estudando, está tentando se aprimorar, ele é incentivado a passar por uma experiência de se destacar das próprias raízes para o desconhecido, o inesperado. E aí ele vai encarar a viagem como um laboratório ambulante, vagante. Então, esse humanista, o renascentista, ele vai possuir uma vívida vontade de decodificar os antigos gregos, a arte antiga, os conhecimentos da antiguidade, e acrescenta ainda nela uma consciência crítica, né? Então, vai ter elementos para elaborar as emoções com cognição, com a mente, tomando consciência do que vem à tona, tentando analisar criticamente aí, né? Com esse olhar destacado, que todos os percurso de crescimento pessoal isso se faz, né? Então o renascentista ele passa a se emocionar quando ele passa a entender, né? Tem Leonardo da Vinci que fala: o maior prazer é o prazer do conhecimento, de entender. É muito interessante, isso é bem forte mesmo em Leonardo da Vinci, aprender pela experiência direta, vivida. Isso é muito forte nos renascentistas, que Florença é o grande berço do Renascimento. E então vai aprendendo através dessa experiência direta.
A arte clássica dos antigos gregos e romanos, né, ela era voltada a realizar os grandes ideais aí filosóficos, né, platônicos, socráticos, pitagóricos, né, do conhece-te a ti mesmo, de ir em direção a um ideal humano que é muito próximo do angélico, do divino. Então essa arte, ela tenta elevar o ser humano, ela tenta expor o ser humano a esse belo o máximo possível para que ele encontre esse belo dentro de si, não vai em crise, né? Só que se a pessoa não tem elementos para elaborar, ela acaba indo em crise, porque o que acontece? Os artistas, como eles tinham uma intenção muito clara quando eles estavam fazendo a arte de querer provocar no espectador essa beleza, a arte renascimental, que graças a Deus ainda é bem conservada hoje, né? Ao contrário da arte medieval, a arte medieval vai ser mais voltada para o sagrado, ela está focada em honrar Deus, enquanto a arte renascimental ela quer fazer o ser humano pensar, refletir, interagir com o ser humano naquela obra de arte, né? Então ela é uma arte muito mais refinada, muito mais pensada, muito mais focada em tocar mesmo as pessoas e tocar no profundo, lembrá-la que ela precisa se conhecer, que ela precisa buscar a verdade, descobrir o divino que tem em si. Então, enquanto o homem do Renascimento, né, ele está imbuído desses ideais, ele está preparado para uma viagem com o espírito aberto para explorar, muitos turistas que temos na contemporaneidade não partem com esse mesmo pressuposto, né? Eles não estão tão preparados assim. Então, quando eles se deparam com uma cidade como Florença, que é repleta de arte alquímica, alquímica no sentido de uma arte que realmente mexe com as suas partes mais íntimas, verdadeiras e profundas, ela vai lembrar de você, de buscar por sentido, pelo divino em si, as coisas mais belas que você tem, as coisas que você precisa enfrentar para se melhorar, as coisas que estão ali na sombra, né, sufocadas. Então, ela te questiona se você está indo em busca de uma realização pessoal. Por isso que elas tocam tão profundamente. E especialmente naquelas partes que não queremos ver, que não queremos enfrentar. Por isso que o viajante acaba não tendo essa preparação cognitiva já para isso, né? Eles passam por estados de catarse, se sentem mal, o corpo vai reagir fisicamente e traz à tona de forma dolorosa aspectos de si sufocados, latentes, escondidos, evitados a todo custo, normalmente. Pois eles são esses aí que precisam ser encarados. Então, ela está te ajudando a mostrar o que precisa ser encarado. Então, a obra de arte passa a ser um canal que veicula algo que vem sendo negligenciado. E aí, por isso que é tão impotente, né? Ela pode trazer essa consciência. E né, nem sempre isso fica claro para quem passa por isso, mas quando fica claro, a experiência, mesmo sendo sofrida, ela é muito transformadora, ela é muito potente para um aperfeiçoamento pessoal. Então veja que interessante, a viagem, a exposição à tamanha beleza, fazendo emergir aspectos de si jamais pensados, né? E ajudando as pessoas a olharem as partes de si para que possa continuar a sua jornada de maneira a se aperfeiçoar como seres humanos. Então era isso que eu queria compartilhar isso, e eu acredito mesmo que a síndrome de Stendhal, por mais que ela não tenha sido catalogada nos livros médicos, ela é sim muito real e particularmente interessante para a gente perceber como tudo está vivo, a arte está viva, comunica. E por isso é tão importante valorizar as artes, viajar sim com esse espírito de explorador, de vou me conhecer também, não só conhecer o que tem lá. E porque elas nos lembram que podemos atingir os nossos mais elevados potenciais. E você aí, já teve a síndrome de Stendhal? Deixe nos comentários aí pra gente saber. É super legal ter passado por essa experiência. Adoraria saber como foi a sua experiência. Então é isso que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo. Obrigada e até a próxima.